Hoje nós vamos falar sobre produção textual. É um tema que é muito difícil da gente trabalhar com nossos alunos autistas, mas vamos conhecer um material que vai facilitar essa nossa tarefa de ensinar a escrever, a produzir textos. Vamos embora lá? Mas antes da gente começar a nossa conversa, não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar, e você que não é inscrita no canal, faça isso. Se inscreva no canal e vamos embora lá compartilhar para todas as nossas colegas ficarem também conhecendo o canal, ok? Então, vamos começar a falar sobre produção textual. Bem, quando a gente fala em produção textual, a gente está falando em imaginação, né? A escrita. E a gente tem muita dificuldade com os nossos alunos da sala de recursos, às vezes do consultório, que eles façam isso com facilidade. Então, é muito complexo a gente estar trabalhando a construção textual com os nossos alunos. Bem, eu vou apresentar um material aqui, que é um material da minha linha, né, da linha Marta Bisteni. Bem, primeiro passo, a gente vai trabalhar vamos ampliar aí o vocabulário dos nossos alunos. Esse material aqui, ele tem um tema, esse tema é animais, e o cenário desse material é a fazenda. Então a gente tem vários animais aqui que é da fazenda, né? Animais que podem aparecer lá no campo. Então a gente já tem um cenário, tá bom? São o cenário e as personagens da história, que são os animais. Então a gente vai começar a trabalhar o vocabulário. Então aqui tem uma prancha, que é uma prancha de pareamento simples, figura e palavra, e nós temos em forma cursiva e bastão, né? E as figuras, nós temos tanto figuras mesmo, foto dos animais, como em desenho. Isso aqui é para fazer uma variação aí de idade, né? A gente tem um material que atenda tanto os pequenos, os menores, aqueles que estão começando, como os maiores, né? Que às vezes já têm uma certa idade, mas ainda estão num processo de aprendizagem, ainda um pouco de séries inferiores. Então, a gente tem aqui materiais que dá para trabalhar com crianças menores e maiores, tá bom? Então, a gente vai começar a explorar os nomes dos animais. Então, a gente vai ter aqui a prancha, as figuras e os nomes com letra bastão e cursiva, tá? Para a gente começar o trabalho. Depois que a gente trabalhou esse daqui, né, esse vocabulário dos nomes, né, das personagens da história, nós vamos explorar a característica desses animais. Então, a gente tem aqui uma ficha também em figura e em desenho, que a gente vai trabalhar algumas características para a criança saber de onde ela é, como ela é, a característica do animal, que isso tudo pode te ajudar na criatividade da construção textual. Então, aqui é uma cobra. Dê um nome para essa cobra. Essa cobra vai ter um nome na história? Qual é o nome dessa cobra? Ela mora onde? Onde que ela mora? Ela mora na árvore, ela mora na pedra, ela mora no buraco? Aonde que ela mora? Ela come. O que que ela come? O que que a cobra come? A cobra vai comer um passarinho? A cobra vai comer uma fruta? O que que a cobra vai comer? Então, aqui a criança vai já construindo elementos que vão utilizar na história. Seu corpo tem. Como é que é o corpo da cobra? É revestido de pena? É revestido de escama? É revestido de pele? O que que é? Como que essa cobra é? Qual é a cor da cobra? Quais são as cores que tem na cobra, né?
ela é muito o quê? Venenosa, grande, pequena? Então, você vai trabalhar um adjetivo para essa cobra. Então, tem vários animaizinhos que a gente vai explorar com essa criança a criatividade a partir dessas características dos animais. Então, a gente vai construir aí um campo de imaginação para que a gente possa ter elementos para colocar na história, tá? É legal, gente, que durante esse percurso você grave as suas conversas com seu paciente ou com seu aluno, para que isso depois a gente possa colocar para que ele ouça e ele veja o que ele falou de cada animal, o pensamento dele, e a gente possa trabalhar aí essa construção de pensamento com a criança, tá? De concretizar esse pensamento. Então, aqui nós vamos ampliar aqui a ideia do aluno para que o aluno tenha subsídios, tenham referências para construir o texto. Bem, depois que a gente já passou por essas duas etapas, nós vamos pensar em apresentar o animal num contexto, numa cena, para que ele possa explorar a cena. Nós exploramos a característica do animal, agora a gente vai pensar na cena dessa história, tá? Então, aqui a cobrinha, ó, aqui tá a cobrinha, né? E ele vai pensar numa historinha para essa cobrinha. Para isso, nós temos um caderninho, a gente vai fazer, tem um caderno que a gente vai começar a construir com o aluno a história. Então, aqui tem o autor da história, que é o nome do paciente ou aluno, o título da história e o ilustrador. Quem foi que ilustrou? Foi o próprio aluno? Foi um outro aluno? Você vai fazer em dupla? Como que vai ser, né? Esse livrinho aqui foi a partir de um aluno, tá? Esse livrinho está pronto. Então, foi uma paciente, na verdade foi em consultório, que ela construiu essa história aqui, tá? Então, as palavras-chave dessa imagem aqui, ó, que ela utilizou, que eu utilizei com ela, que foi da cobra, ela colocou cobra, árvore, flores, parque, nuvens e feliz. Então, essas foram as coisas que ela observou nessa imagem aqui. E são as palavras que ela vai utilizar também na história. Então, a história dela ficou assim. Eu peguei só o modelo da história, não peguei as imagens, tá? Ela também desenhou, mas eu não tô usando a imagem dela. Era uma vez um lindo parque. Nele tinha muitas flores e folhas. Uma cobra que estava muito feliz passeando pelo tronco da árvore. E essa é a história dela. E aí, o que a gente faz? Depois que a gente faz a história, a criança explora, então a gente faz um caderninho de vocabulário para a criança registrar aqui, ó, as palavrinhas que ela usou. Então, flor, árvore, isso aqui você vai construindo individualmente, tá bom? Cada criança vai falar algumas palavras, né? Cobra, folha, pode ter montanha, pode ter floresta, pode ter várias coisas que a criança explore. Nuvem, parque. Então, aqui você vai ensinar, né? Essa aluna aqui tem muita dificuldade, feliz e tronco. Essa minha aluna, minha paciente, ela tem muita dificuldade de escrita. Então, aqui, ó, eu coloquei para que ela fizesse aqui, né, o exercíciozinho de escrita aqui, tá bom? Então, mas cada um vai ter uma característica, vai ter uma necessidade, né? E um tipo de trabalho em cima
dessas cartinhas aqui. Então, aqui são cenas simples, com poucos elementos, para a gente começar a dar à criança essa estrutura de texto, tá? Vocês viram aqui que o texto, ele tá bem formadinho com frases, né? Frases pequenas, mas que elas vão se encadeando, né? Como se fosse uma história mesmo. Mas como que a gente faz isso? Nesse material também tem essa prancha aqui, que é a prancha de apoio de construção de frases. Então aqui a gente faz a pergunta: quem? Quem está na história? Quem é a personagem principal? Como é ou como são? Então, vai descrever ou como ela está. No caso da cobra, a cobra estava feliz, né? O que ela está fazendo ou fazem, né? E onde? Então, aqui você tem uma estrutura de perguntas que a criança respondendo, ela vai construir a frase. Então, quem? A cobra. Como é? A cobra é grande, a cobra é vermelha e amarela. O que ela está fazendo? Ela está repousando no tronco, ela está dormindo no tronco. Onde? No parque. Então, aqui, ó, a cobra vermelha e amarela está dormindo no tronco da árvore no parque. Então, você já construiu aí uma frase, né? Você já construiu aí um pensamento, o início da história da criança. Ou, se não, até a história toda, dependendo da dificuldade da criança, dependendo de como que você vai estruturar esse caderninho aqui, tá? E as palavras que a criança for montando, você vai fazer o vocabulário, tá? Aqui tem uma prancha que é de construção de frases. Eu gosto muito de construir 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 6 frases, para que a gente possa montar o livrinho. Se a criança não tiver toda essa capacidade ainda, então a gente faz aí 3, 4 frases que já tá de bom tamanho, tá? Então aqui é um passo a passo para a gente começar a trabalhar produção textual. E por fim, no fim, né, depois que a gente trabalhou bastante, que a gente abordou bastante o tema aí de construção de frases, a gente já vai começar um passo maior, né? A gente vai dar um passo aí mais longo com os nossos alunos, que é a construção de frase a partir de cenas. Então, você vai dar o tema, né, os animais da fazenda, e ela vai fazer a historinha nesse mesmo contexto aqui, né, desta mesma forma, só que numa visão geral do que está acontecendo, tá? Uma cena mais complexa. E aqui, nessas cenas aqui, eu faço assim, eu vou graduando, né? Essa aqui, ó, você vê que tem mais elementos para ser abordado, então ela é mais complexa. Aqui o passeio na praia tem poucos elementos, né? Então são só as pessoas, o cachorro, a praia e os coqueiros. Então é bem menos de elementos para serem falados. O dia do parque é um pouco mais. O circo, né? O espetáculo, olha, é muita coisa para ser vista, para ser explorada. E os dinossauros, que não poderia faltar, né, gente? Os dinossauros, tem muitos alunos que gostam muito de dinossauro. Vocês vejam que todos esse conjuntinho aqui, eles abordam mais ou menos o tema, né? Animais, floresta, né? Aqui o parque, mas o parque você tá vendo que tá dentro de o circo, né? Tá dentro de um parque florestal com bastante árvore. As crianças estão brincando num parque. Aqui a gente não está falando de parque, mas a gente está falando de passeio. Então fica dentro do mesmo contexto, né? Dentro de um ambiente também natural, que é a praia. E a fazenda com todos os bichinhos que eles trabalharam aqui, né? A maioria dos bichinhos
estão aqui. Então, a gente vai construindo, a gente vai encadeando aí ideias para a construção do texto. E vai construindo esse texto a partir de pequenas frases, né? E é muito legal quando chega no final e as crianças veem que eles têm um livro na mão, que eles escreveram, que eles desenharam, que eles produziram algo. Isso é mais legal de tudo. Então, assim, fica aqui essa dica, né, de se trabalhar texto. É importante que a gente entenda que isso aqui é passo a passo, né? Às vezes demora a gente chegar, você não vai dar todos os estímulos ao mesmo tempo, você vai pegar uma figura, um animal, uma característica, e você vai trabalhando aos poucos com essa criança, tá? Com a sua criança, seu aluno, seu paciente. Pode não ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto também, né? Nós temos muito trabalho aí de EJA, né? Com jovens e adultos do AEE, dá para se trabalhar também, porque a gente tem uma linha aqui que dá para trabalhar tanto com criança como com adulto. Então fica aqui a minha dica, tá? É uma ideia, dá pra gente adaptar para um monte de coisas e fica a dica aqui de como se trabalhar uma boa construção de texto, trabalhando os elementos da gramática, substantiva, adjetivos, os artigos, os verbos, e para a gente poder estar estimulando os nossos alunos autistas, os nossos alunos da sala de recursos também produzir textos.